Olá, trilheiros, trilheiras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Prática Constitucional. Estamos falando aqui sobre a ação civil pública. Vamos começar então a partir para a prática. E aí, a primeira coisa que a gente sempre começa fazendo é aprender como é que nós vamos identificar uma peça de ação civil pública, como é que nós vamos saber que a peça que você tem que construir na sua prova lá da OAB é uma ação civil pública. Então, dá uma olhada aqui na tela comigo, que nós vamos diferenciar então. Veja lá, a ação civil pública, ela serve para proteger os direitos transindividuais, que são aqueles direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, tá? Então, você tem um quadrinho aí com algumas diferenciações de ações que, além da ação civil pública, também podem tutelar alguns tipos desses direitos, tá? Que é a ação popular e o mandato de segurança coletivo, que podem te causar alguma confusão na hora de você fazer a sua prova. Então, para a gente identificar a peça de ação civil pública, a melhor maneira de você fazer isso é da seguinte maneira. Vê aqui no quadrinho, olha. Você pode ou ir pelo objeto, porque a ação popular ela só pode ser proposta quando o objeto for direitos difusos. O mandato de segurança coletivo vão ter por objeto os direitos coletivos e individuais homogêneos e a ação civil pública, todos eles. Então, a melhor maneira que eu acho para você conseguir identificar qual peça é a correta para você se utilizar é fazer a seguinte pergunta. Quando você termina o exercício, está sempre escrito lá que você, na qualidade de advogado, tem que redigir a peça processual. Quem é que te contrata? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Segundo o exercício, quem é que é o legitimado que vai propor essa ação? É pessoa jurídica ou é pessoa física? Porque se for pessoa física, pode ser, então, a ação popular. E só a ação popular. Agora, se for pessoa jurídica, pode ser mandado de segurança coletiva ou ação civil pública. Por quê? Porque a ação popular não pode ser proposta por pessoa jurídica. Assim como o mandato de segurança coletivo e a ação civil pública não podem ser propostas por pessoas naturais ou pessoas físicas, como nós dizíamos. Então, bom, quem é o legitimado ativo? É pessoa jurídica, então vai ser mandado de segurança coletivo ou vai ser ação civil pública. Agora volta aqui para a tela de novo. Você tem essas duas opções, mandado de segurança coletivo ou ação civil pública. O que você tem que fazer? A segunda pergunta é necessário ter dilação probatória? É necessário que eu produza provas no meio do processo? Se a resposta for não, então nós estamos falando de direito líquido e certo, mandato de segurança coletivo. Se a resposta for sim, você tem que produzir provas, então nós vamos falar em ação civil pública. Beleza? Esse é o jeito mais fácil para você identificar. Além disso, você pode dar uma olhada que os fundamentos são diferentes, constitucionais e legais também, tá? Assim como objeto e legitimidade. Então, esse é o jeito mais prático, tá? Beleza. Então, vamos dar uma olhada agora nos casos. Vamos ler aqui 3 casinhos para a gente aprender a fazer essa diferenciação. Vamos lá, ó, caso 1. Para construir um empreendimento em praia paradisíaca, considerada área de proteção permanente, a construtora XYZ SA requer autorização da prefeitura do município K para a realização da obra, tá? Construir empreendimento em área de proteção permanente. Sob influência do presidente da construtora, a prefeitura autoriza a referida construção, justificando que a parte solicitada para a construção estaria fora da área, o que só poderia ser comprovado mediante medição do terreno. Olha lá, realizada por perito. Ó, medição realizada por perito. Portanto, nós estamos falando de dilação probatória, tá? Inconformados com a situação, a Associação Verde Vida, AVV, que tem por objetivo proteção do meio ambiente, procura você, advogado, para impedir que as obras se iniciem. Na qualidade de advogado da associação, redige a peça processual adequada. Percebe? Quem veio te procurar? O legitimado ativo. É uma associação. Bom, se é uma associação, é pessoa jurídica, não pode propor ação popular. Tem dilação probatória? Tem. Então também não pode ser mandado de segurança coletiva. Nós vamos propor aqui uma ação civil pública para impedir que essas obras se realizem e, portanto, lesem o meio ambiente, que é um direito difuso, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é identificar se nós estamos falando de direitos coletivos, né, em sentido amplo, e depois verificar o legitimado e se há ou não a dilação probatória. Vê o caso 2 aí.
O secretário de Educação do Estado A, conhecido por sua atuação pretérita junto a determinada igreja, resolve promover, a título de educação religiosa, um pequeno livro a ser entregue nas escolas municipais do Estado. Então, aqui, o secretário de Educação quer promover um pequeno livro a ser entregue nas escolas do Estado. Acontece que, conforme declarado previamente pelo próprio secretário, este livro tem teor prosélita. Prosélita é aquele que quer te convencer a entrar em determinada religião, né? O proselitismo é essa ideia de converter alguém para a sua religião. Então, este livro tem teor prosélita, com conteúdo exaltando a religião cristã e difamando as religiões tradicionais de matriz africana. Então, que aparecem retratadas como más pecadoras e adoradoras do diabo. Meu Deus, né? O que é isso? A Associação Filhos de Ogum, então, a associação, tem por objetivo proteger e promover a cultura religiosa do candomblé, que é uma religião de matriz africana, sente-se atingida sua honra e dignidade pelo material ofertado nos estabelecimentos estaduais de ensino público. Contratam você, advogado, para retirar de circulação o material ofensivo e pleitear indenização coletiva. Está até escrito aqui, indenização coletiva a título de danos morais, que também pode ser pleiteada aí na ação civil pública, né? Nessas condições, redige a peça processual adequada. Então, fica claro que nós estamos falando aí de direitos difusos, que são relativos à dignidade de uma cultura e da religião, que, portanto, se enquadram lá no artigo 1º, né, no rol do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. Temos os direitos difusos. Quem é o legitimado ativo que veio te procurar? É uma associação. Então, não é pessoa física, não pode ser ação popular. E nós temos que ver, portanto, no final das contas aí, se seria necessário ou não ter a dilação probatória, tá? Nesse caso, nós vamos falar que entende-se que não seria, que seria necessário, então, a dilação probatória, porque você tem que verificar se esse material realmente é ofensivo ou não e para, então, pleitear a indenização coletiva, né? Então, entende-se aqui nesse exercício que seria necessário fazer uma dilação para verificar, então, para provar que esse material está realmente sendo ofensivo para essa categoria, beleza? Então, vamos lá, caso 3 aqui. Após grave acidente ocorrido com um rompimento de barragem no município M, estado W, por negligência na prestação de serviços de manutenção. Então, grave acidente com rompimento de barragem no município M, estado W, por negligência na prestação de serviços de manutenção por parte da responsável empresa Tamarco S.A. Milhões de litros cúbicos de água se tornam insalubres devido ao acúmulo de barro, afetando o rio que flui para um grande lago a 100 km dali, chamado Lago dos Peixes. Acontece que o Lago dos Peixes sustenta toda uma comunidade de pescadores, e com a poluição deste lago por conta do incidente, a comunidade vê seu único meio de sustento, o pescado, morrer. Os pescadores fundam a Associação Vítimas da Tamarco e logo procuram você, advogado, para conseguir o devido ressarcimento da empresa para as famílias afetadas, bem como a recuperação do meio ambiente, enquanto advogado da associação redige a peça adequada. Então, mais uma vez, nós temos aqui direitos difusos relativos ao meio ambiente como um todo, nós temos direitos coletivos que afetam aquele grupo, aquela classe de pescadores daquela região. Nós temos uma associação que é o legitimado ativo que vem te procurar e nós temos, com certeza, a necessidade de produzir provas demonstrando aí qual é a extensão do dano causado, como deve ser feito esse ressarcimento, inclusive para poder aferir como nós vamos pedir, né, que se faça a obrigação de fazer para recuperar o meio ambiente. Portanto, mais uma vez aí nós temos a possibilidade de ação civil pública. Veja que aqui está escrito: logo procuram você, advogado, para conseguir o devido ressarcimento. Então, fundou a associação e procura você. Aí você me pergunta, e aquele requisito de 1 ano constituído? Aí você tem que lembrar que o parágrafo 4º lá do artigo 5º, que fala dos legitimados da ação civil pública, ele também diz que é possível dispensar o requisito de 1 ano de constituição como associação, desde que haja relevante interesse, né? E nesse caso, nós poderíamos também argumentar isso aqui. Beleza? Então,
esses são os mecanismos que a gente utiliza aí para poder identificar uma ação civil pública. Vou ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos voltar então com um pouco mais sobre esse assunto, fazendo a parte prática, enfim. Bom, então um grande abraço e te vejo na próxima aula.